Bom dia. Então, vamos dar sequência no Evangelho de Marcos. Agora nós vamos entrar no capítulo 2, tá ok? Capítulo 2, vamos ler do 1 até o versículo 12. Diz o seguinte, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Então esse versículo 1, né, diz que depois desse episódio da cura do leproso, né, Jesus foi novamente para Cafarnaum. A gente sabe que ele estava fazendo muito trabalho nessa cidade, né, inclusive, né, provavelmente se trata aqui da casa de Pedro. Lembra quando eles foram para Cafarnaum, na casa de Pedro, Simão, e a sogra dele estava doente, Jesus curou? Então, é nessa casa aqui, provavelmente, que eles estão, que o texto está falando, e diz algo no versículo 2, não é? Que muita gente foi para lá. Então, é possível que a sogra de Pedro era uma pessoa conceituada, muito conhecida ali, né? E sabendo que Jesus a curou, e provavelmente depois a notícia desse leproso sendo curado. Então, as pessoas foram em peso para a casa ali da sogra de Pedro. E o que aconteceu, segundo esse texto aqui, que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar para entrar, né? Então, se você estivesse ali e fosse para essa casa, porque Jesus estaria ali ensinando e provavelmente, né, realizando esses sinais, esses prodígios, curando muitas pessoas, você, se por um acaso se atrasou, não entraria na casa, porque não tinha mais como entrar na casa. E é interessante, não é? A gente percebe então a fama de Jesus crescendo, as pessoas ali cientes de tudo, não é? O que Jesus está realizando, quer muito se aproximar, quer muito estar próximo dele. Então, infelizmente, não tinha mais lugar para entrar na casa. E é triste, né, de uma certa forma, porque no versículo 3 diz que alguns foram então até a casa e estavam levando um paralítico, né? Esse paralítico precisava muito desse auxílio de Jesus, né? Sabendo-se que ele teria condições de resolver o problema dele, não é? Eles, que o texto diz ali no finalzinho do versículo, se tratar de 4 homens. Não é? Não sabemos se eram parentes, familiares desse paralítico, se eram simplesmente amigos, mas o fato é que eles foram então levar Jesus a esta casa, para que ele pudesse ser curado. Mas, como o texto diz, quando eles chegaram, perceberam que não tinha como adentrar a casa, não tinha mais espaço, a casa estava lotada. O fato é esse. Agora, o que chama muito a atenção nessa narrativa é que o versículo 4 diz que eles, não podendo aproximar-se, por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Veja bem, esses 4 amigos, porque não dependeria do paralítico, ele estava completamente dependente desses 4, né? Quando eles viram a casa lotada, não tinha como entrar pela porta, que seria o lugar, né, propício, o lugar correto de se entrar,
E mesmo se tivesse uma janela e eles pudessem, então, por esse meio, eu acredito que eles fariam, mas a casa estava tão lotada que não teria nem pela porta, nem alguma janela que pudesse dar condição para eles. Eu acredito que a coisa mais razoável em situações como essa, a coisa mais normal seria esses 4 que estavam levando o paralítico olhar um para a cara do outro e dizer: olha, nós tentamos, viemos até aqui com ele, mas não tem como entrar na casa. Jesus está lá dentro, não tem como entrar pela porta, não tem como entrar por uma janela. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar para uma outra oportunidade, quando Jesus vier novamente para cá, a gente traz ele. Não seria a coisa mais razoável, normal a se fazer? E eles voltariam então para trás com um paralítico. Mas o texto diz que não foi isso que eles fizeram. Diz o texto aqui, né, que eles descobriram o eirado do ponto correspondente ao que Jesus estava. As casas daquela época era muito comum, né, você ter uma escada que subia na laje das casas, né, na parte de cima. Era bem comum isso. E eles tiveram a ideia, então, de subir com aquela maca, com esse paralítico, ir até a parte de cima, o telhado ali, e descobriram, né, tiraram ali a parte da cobertura bem onde Jesus estava, né, bem no local onde Jesus estava ensinando, na parte de baixo da casa. E uma vez que eles removeram essa cobertura, eles provavelmente amarraram uma corda nessa maca e desceram esse paralítico até para próximo de Jesus. É fantástico o que a gente vê aqui. É muito significativo. E o mais interessante é no versículo 5, quando Jesus diz o seguinte: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Né? Vendo-lhes a fé. Está no plural aqui. Então Jesus não olhou e viu apenas a fé do paralítico, em querer muito ser curado. Ele viu a fé desses 4 amigos também. Muito significativo isso. Tem uma lição aqui muito especial para as nossas vidas, porque esses 4 amigos, na iniciativa deles, não só de levar esse paralítico até a casa onde Jesus estava, mas depois vendo eles indo muito além do normal para poder continuar ajudando. É como eu falei anteriormente, seria normal, razoável. Eles disseram: vamos tentar outro dia porque hoje não tem como. Mas eles perceberam que eles se esforçassem mais, se eles fossem além do normal, eles poderiam ainda ter alguma chance. E de fato eles tiveram. Então você percebe que tem uma lição muito importante para as nossas vidas, porque em oportunidades que temos de ajudar A, B ou C, né, a se chegar a Cristo, a ter o seu problema resolvido por Cristo, né? E aí a gente generaliza, não estou falando só aqui de enfermidade física, existe uma enfermidade da alma, existe uma enfermidade espiritual que faz até um estrago até maior. E muitas vezes Deus quer nos usar, Deus quer que sejamos esse amigo que vai tomar a iniciativa não só de sair da casa do paralítico, removendo ele até uma outra casa onde a cura estaria por meio de Jesus, mas houve um empecilho, houve uma dificuldade ali que atrapalhou. Mas para esses 4 não foi um empecilho, não foi uma dificuldade extrema que fizeram com que eles desistissem. Você percebe aqui, essa é a verdade mais significativa por trás, pelo menos até aqui, dessa história, dessa narrativa. Esses 4 amigos, eles estavam dispostos a ir até as últimas consequências para ajudar esse paralítico, esse amigo, ou talvez um familiar, um parente. Então nós precisamos aprender nas nossas vidas que às vezes nessa tendência, nessa iniciativa de ajudar A, B, C, a gente vai chegar em determinado momento em que praticamente aos olhos humanos vai ser impossível, inviável a gente dar sequência.
Mas olhe bem, pode ter uma escadinha que suba até o eirado. Pode ter um lugar onde você tem como tirar ali a cobertura. Pode ter uma corda próxima onde você pode amarrar essa maca e depois descer esse paralítico. Será que Jesus não quer que a gente aprenda essa lição aqui? Ir além da normalidade, ir além do óbvio. Às vezes nós precisamos ter essa iniciativa. Muito importante. Agora imagina a cena. Esse paralítico ali sendo puxado por esses 4 amigos até o telhado ali. E de repente esse paralítico vê eles destelhando a casa. E de repente aquele vão, né, aquele buraco, ele olha e vê Jesus lá embaixo. E de repente ele vê a maca descendo. E ele frente a frente com Jesus. Eu fico imaginando a alegria dele. A todo momento ele provavelmente falando, pensando consigo, agora eu vou ser curado, agora eu vou ser curado. Jesus vai me restabelecer completamente, como ele fez com a sogra de Pedro, como ele fez com aquele leproso. E quando ele está cara a cara com Jesus, Jesus vira para ele e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Não é interessante isso? Aí você pergunta, mas ele não queria ser curado? Ele não queria passar a andar? Por que Jesus diz isso? Filho, os teus pecados estão perdoados. Novamente, eu acredito que tem uma razão. Por que aqui? Acredito que Jesus quer demonstrar para a gente que muitas vezes o pecado da alma, o pecado espiritual, é muito mais grave do que o pecado físico, simplesmente. Porque o pecado físico pode me atrapalhar, pode dificultar a minha vida, mas não tem poder para atrapalhar o meu relacionamento e a minha comunhão com Deus. Já o pecado espiritual é o próprio atrapalho em pessoa. O pecado é aquilo que gera distanciamento, separação entre Deus e o homem. Então, para Jesus aqui, resolver primeiro a questão do pecado desse homem foi mais importante para ele. Jesus disse para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus resolveu primeiro a necessidade maior, a necessidade mais importante. Muito importante isso, certo? Mas aí o que acontece, né, nessa narrativa, no versículo 6, é que o texto diz que alguns escribas estavam ali, né, estavam arrazoando então em seus corações. Então, escribas seriam os doutores da lei, os líderes religiosos, aqueles que estavam, né, com a responsabilidade maior de ensinar o povo, de orientar o povo, e eles não estavam tendo, assim, muita responsabilidade naquilo que eles faziam e deixavam muito a desejar. Nós vimos em estudos, em vídeos passados aí, que o povo fazia uma distinção clara entre a forma de Jesus, né, se conduzir, a maneira de Jesus ensinar, e com relação a esses escribas. Né? Eles tinham bastante conhecimento, mas faltava prática, faltava aquela autoridade. Tá certo? E interessante então que nessa casa, alguns deles estavam lá dentro. Então, chama atenção isso, né? Chega esse paralítico com os 4 amigos, com bastante sinceridade, fé, confiança em Deus, e foram impossibilitados de entrar na casa, né? A não ser por esse meio extremo, né? de subir ao eirado, de estelhar a casa e descer o paralítico. Agora, quem não tinha essa mesma fé, essa mesma confiança, esse mesmo zelo para com Deus, estava não só dentro da casa, mas bem perto de Jesus. Não é interessante isso? É muito interessante, né? E é triste, né? Porque eles começaram então a pensar nas suas mentes, né? Cochichar ali entre eles mesmo, principalmente porque eles ouviram Jesus falar o que aqui, não é? No versículo 7, não é? Eles diziam, né? Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então, quando eles viram Jesus olhando para o paralítico dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados, eles acharam uma blasfêmia. Olharam uns para os outros: como assim? Quem ele pensa que é? Não é para perdoar pecados. E aí a resposta de Jesus é bem interessante, né? No versículo 8, né? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhes: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Então Jesus percebeu que essa foi a postura deles. Jesus ali conhecendo nitidamente ali os corações daquelas pessoas. Jesus sabia que eles estavam ali com o propósito de simplesmente criticá-lo. Né?
Agora, não é interessante isso? Até um ponto de reflexão, né, para as nossas vidas, porque Jesus não impediu, né, esse tipo de gente ali dentro da casa para poder estar tão próximo dele e, consequentemente, isso dificultaria outros de coração sincero a não poder ter essa mesma oportunidade. Porque Jesus não fez isso, né? É, é um ponto para reflexão, né? Porque é um contexto muito parecido nos dias de hoje, sobretudo no nosso conceito religioso, no nosso conceito de convívio ali com os irmãos em Cristo, num contexto de igreja. Né? Muitas vezes a gente sabe que pessoas vão estar bem próximos ali, vão estar bem envolvidos, vamos dizer assim, com o trabalho, com tudo aquilo que está sendo realizado, mas arrasou em seus corações também, desculpa, essa palavra aí me falhou, tá bom? Mas pensam também, refletem de uma forma muito negativa, exatamente como os doutores da lei aqui, né? De uma certa forma, criticam aquilo que Jesus fez, aquilo que é a verdade revelada. Não há sinceridade em seus corações. Então, é muito parecido com o que está acontecendo aqui. Né? E Jesus, então, não os expulsou dessa casa simplesmente, ou não permitiu que eles entrassem na casa. Eles tiveram livre acesso, eles estavam próximos a Jesus ali. Então não vai ser diferente. Muitas das pessoas que a atitude não é uma atitude pura, uma atitude sincera, né? Mas ainda Deus vai permitir que eles fiquem envolvidos em circunstâncias de trabalho espiritual, envolvido numa igreja, envolvido com afazeres nesse contexto, mesmo conservando tal espírito. Eu acredito que sempre vai existir isso. E por que é bom e interessante nós falarmos sobre isso? Porque muitas pessoas desistem da caminhada cristã porque existe sinceridade em seus corações e não demora muito quando eles estão envolvidos nas coisas de Deus, no trabalho, na igreja, eles começam a perceber esse mesmo espírito dos doutores da lei aqui. Né? Espírito de crítica simplesmente, espírito de simplesmente estar ali para ver só defeito. Né? E isso vai frustrando as pessoas, vai decepcionando, e um dia elas resolvem abandonar e deixar as coisas de Deus por conta das pessoas hipócritas, as pessoas que não são sinceras, como esses escribas. Tá? Mas lembrem disso. Nesta casa, Jesus permitiu que eles adentrassem, que eles ficassem bem perto dele. Agora, Jesus vai lidar com o erro deles, com aquilo que eles acreditavam que era errado. Né? Era errado. Porque Jesus não está blasfemando quando perdoa o pecado do homem, porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus em si é Deus. E Deus é o único que pode perdoar pecados. E então o que eles falaram, só Deus pode perdoar pecados, é verdade. Agora, eles falharam e pecaram justamente em não aceitar que Jesus era esse Filho de Deus. Tá certo? Agora, olha como Jesus lida com isso. Como Jesus faz com que eles não tenham respostas para dar. Jesus vira para eles no versículo 8, não é? E diz, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações, não é? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? E aí ele fala no 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então o que Jesus faz aqui é o seguinte, né? Jesus diz, olha, para que vocês saibam que eu de fato tenho autoridade para perdoar pecados, né? Jesus virou para o paralítico então e disse para ele, né, toma o teu leito e anda. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse homem então pegou, levantou da maca, né, curado, restabelecido, né, e pegou a sua maca. Então, de fato, Jesus realizou esse sinal, esse prodígio aqui.
Agora, com qual propósito Jesus fez isso? Jesus fez para evidenciar para esses escribas, se ele tem poder para levantar um homem paralítico, provavelmente de nascença, né? Se ele tem poder para fazer isso, ele teria poder também para perdoar o pecado desse homem. É isso que Jesus está tentando fazer aqui. Porque provavelmente os escribas, quando ouviram ele, em vez de logo no começo mandar o paralítico andar, restabelecer a saúde do paralítico, quando ele diz para o paralítico, olha, os teus pecados estão perdoados, foi muito fácil para esses críticos, esses hipócritas, simplesmente pensar e refletir da seguinte maneira: ele dessa vez ele não tem como resolver o problema, então ele simplesmente está alegando que os pecados estão perdoados. Ora, ninguém ali teria visto de fato esses pecados sendo perdoados. Então o raciocínio, por incrível que pareça, desses escribas foi esse. Dessa vez ele está dizendo que o pecado está perdoado porque ele não tem como curar esse paralítico. E aí Jesus vai e cura o paralítico fisicamente, fazendo com que ele levante da maca e carregue a sua maca, agora indo embora para sua casa, porque Jesus deixou bem claro para esses escribas: se eu posso curar uma pessoa de uma enfermidade desse gênero, é porque eu tenho condições e meios para curar a coisa mais significativa e a coisa mais importante, que é o pecado. É o pecado a coisa pior. E Jesus então mostra para todos aqueles que estão naquela casa, sobretudo esses escribas, de que ele teria condição de fazer essa outra coisa muito mais importante e necessária: a cura da alma, a cura do pecado. Então é outra prova que o sinal, o prodígio de curar e restabelecer a saúde por completo de uma pessoa evidenciava algo muito mais significativo, muito mais importante, que é justamente a cura da alma. Tirar o pecado, eliminar o pecado da vida da pessoa. Jesus faz isso, né? Perdão, aí a gente vê então no versículo 12, né? Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando seu leite, retirou-se à vista de todos. Jesus curou esse homem por completo e deixou uma lição muito significativa, principalmente para esses doutores da lei. Eu sou o Filho de Deus. Eu posso perdoar os pecados. E se você tem dúvida de que eu posso realmente restabelecer a tua alma, que eu posso restabelecer a tua vida, tirar todo e qualquer pecado que te atrapalha no teu relacionamento com Deus, Jesus foi e curou um paralítico, provavelmente de nascença. É maravilhoso isso, não é? É muito importante isso. Jesus tem poder para fazer a obra maior em nossas vidas. Muito além, muito mais importante de se tratar de apenas uma cura física. Jesus pode resolver o problema do nosso pecado, da nossa alma. Cremos nisso? Se temos dúvida, está aqui uma passagem bem importante, significativa, que nos ajuda a compreender de fato o que Jesus pode e quer realizar por nós. Tudo bem? Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos parar aqui e depois a gente segue com outros vídeos. Ok? Obrigado pela participação.